Vamos falar de mais um jogo do PSG no Campeonato Francês e mais uma vitória. 27ª rodada, goleou o Saint-Étienne por 6-1, o PSG que segue invicto no campeonato, são 22 vitórias e 5 empates, poderia inclusive já ser campeão nesta rodada, mas precisava que a partida entre Mônaco e Nice tivesse terminado em empate, terminou com uma vitória do Mônaco e com isso o PSG adia o seu título para a próxima rodada. Já falamos um pouco mais sobre isso. Antes, sobre a partida, o PSG saiu atrás, fez o primeiro tempo ruim, tá? Não foi um bom primeiro tempo da equipe de Paris. Logo aos 9 minutos, o Saint-Étienne abriu o placar, mas depois, já no finzinho ali do primeiro tempo, Gonçalo Ramos empatou de pênalti e no segundo tempo foi um atropelo do PSG. O Luiz Henrique, inclusive, fez, como sempre faz, algumas modificações. No gol, por exemplo, a gente tinha o Safonov, o Marquinhos estava sendo poupado no banco de reservas, então a gente teve alguns jogadores sendo poupados, o próprio Vitinha também, mas no segundo tempo o PSG atropelou o Saint-Étienne, o Kvaratskhelia fez um belíssimo gol. Depois a gente teve o Désiré Doué, que também marcou 2 gols na partida, um deles, assim, espetacular. E atenção, precisamos falar mais sobre Désiré Doué nessa temporada. João Neves também deixou o dele. E por fim, o garoto Mbaye, ele que tem 17 anos, garoto da base do PSG, ganhando chance com o Luiz Henrique. O segundo tempo do PSG foi espetacular, como a gente sempre, ou quase sempre, viu esse PSG atuando com muita pressão, né, com muita roubada de bola, empurrando o seu adversário e conseguindo, então, essa vitória, mais uma para o PSG. E aí, é um jogo interessante que o PSG, claro, tenha feito a sua parte, mas que não tenha garantido ainda o título francês, porque a gente sabe que o PSG vai ser campeão, mas óbvio que seria muito melhor e mais interessante para a sua torcida isso acontecer no Parque dos Príncipes com o time em campo e não esperando o resultado de outro jogo. Então, tudo indica, no próximo final de semana, o PSG recebe o Angers em casa, no Parque dos Príncipes, e tudo indica, basta uma vitória ou um empate para o PSG garantir esse título. E, obviamente, é bem mais legal, muito mais interessante você comemorar, garantir oficialmente o seu título em casa diante da sua torcida. É um PSG que chega, neste momento, aos 71 pontos. O Mônaco está logo atrás, está bem atrás com 50 pontos. E aí o Marseille com 49 e o Nice ficando com 47. O PSG tem a chance de fazer algo histórico, porque no campeonato francês nunca existiu um campeão invicto e o PSG está nesse caminho para que isso aconteça nessa temporada, para que consiga o título de forma invicta. E isso, claro, coloca ainda mais holofote nessa equipe do Luiz Henrique. A gente sabe que o PSG tem um nível de investimento, de estrutura, de qualidade dos seus jogadores que está muito acima do restante dos seus adversários e por isso, claro, tem uma facilidade maior, digamos assim, para ganhar o título nacional, mas obviamente que faz isso desta forma nessa temporada, ainda mais convincente, jogando bem, com o elenco sendo rodado, com jogadores fazendo grandes temporadas individualmente também. Claro, tendo uma defesa muito mais segura. O PSG, se a gente pega a temporada apenas do campeonato francês, são 27 jogos, 22 vitórias, 5 empates, obviamente 0 derrotas, são 79 gols marcados e 26 sofridos, isso contando apenas o campeonato francês. Então a gente tem o PSG neste momento com a melhor defesa do campeonato francês. O Lens, que está na 8ª colocação, tem a segunda melhor defesa, junto com o Toulouse, que também está um pouco mais abaixo na tabela com 29 gols. Mas é um PSG que convence, que vence e que tem tudo para não só garantir o título francês, isso vai acontecer, mas fazer isso de forma histórica. Claro que a gente precisa ver a sequência, porque na hora que o PSG vence o título, ainda estando em outras competições, especialmente, óbvio, em Liga dos Campeões, isso pode fazer uma diferença, e o PSG pode, mesmo tendo um grande elenco, baixar um pouquinho a guarda
na competição nacional. Vamos ver se isso acontece ou não. O PSG jogou pelo campeonato francês, tem no meio de semana desafio da Copa da França, fora de casa, aí recebe o Angers em casa pelo campeonato francês, podendo, muito provavelmente, já garantir o seu título, e aí iria para o primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões, recebendo o Aston Villa. O primeiro jogo é aqui em Paris e a decisão depois acontece em Birmingham. A gente tem o PSG fazendo essa primeira partida logo depois de um título francês. Então, considerando que ganha o título no final de semana, isso deve acontecer. É muito bom para uma equipe que vem muito bem na temporada, que vem evoluindo, que tem jogadores em grande fase, e já enfrentar, claro, o Aston Villa com esse título em mãos, com mais uma moral, com mais um respiro ali de título, de felicidade, enfim, claro, é a melhor forma de você encarar o jogo contra o Aston Villa. Então é isso, esse PSG dominando na França, mas nessa temporada com essa cerejinha no bolo, que pode ser o título francês de forma invicta. Será que vai acontecer?